que a pirataria literária recoloca uma teosofia à vista com os conceitos religiosos do Extremo Oriente, mais a filosofia atual. Muito bom, tá certo. Então, Melo, já você faz a sua pergunta agora, vamos dar um intervalinho para poder nós seguirmos aí a nossa programação. Bud, o seu anjo de luz. Muito bom. Uma pena que vocês perderam o intervalo aqui, que a conversa foi longe, né? Foi até a Santa Inquisição, Inglaterra não tem, assim por diante. E o Diprof aqui dando aulas para nós aqui dentro. Mas valeu a pena. Eu só quero dar um abraço aí no Osíris, que ligou para nós na semana passada e nós já tínhamos saído do ar, né? Mas ele deixou um e-mail muito bonito, fazendo referência, inclusive, sobre o nosso programa e sobre a programação da TV Mundi. Um abraço a você. Obrigado por estar atento aí aos nossos programas aqui da TV Mundi. E você, fale conosco, produção@tvmundi.com.br ou no 6950-8562 e aí entra como a Silmara entrou para participar do nosso programa. Não é? Mas o Diprof, no bloco anterior, tinha dito para nós que a situação... O que você falou aqui, Diprof? Da demoníaca. Demoníaca, não é isso? Sim. E o Melo quer fazer uma pergunta para você. Não sei se é sobre essa situação demoníaca ou se é na sequência disso, não é isso? Está relacionado, né? Porque aqui no seu livro Olho Gordo, você cita assim: o homem, após a morte, volta ao pó de onde veio e o espírito a Deus que o deu, lá ficando no altar do Senhor, à espera do juízo final. Portanto, não volta à terra para atrapalhar e nem para ajudar o ser humano na sua caminhada. Mas não é esse o conhecimento geral. Não, era o conhecimento. Deixa eu só complementar a pergunta. A crença popular é de que esse retorno, que uns chamam de reencarnação e outras denominações, esse retorno se dá em razão do homem não ter cumprido sua missão neste planeta, na Terra, não? E volta para cumprir sua missão, ou para expurgar seus pecados, para cumprir seu karma, como queiram. Eu gostaria de ouvir a sua explanação a respeito deste detalhe. Bom, esse é a grande discussão que poderosa do século passado. Do século passado, do fim do século anterior até. Foi quando nasceram um montão de conceitos novos, inclusive Allan Kardec, inclusive Freud, como se chama? Freud, e inclusive aquele outro. Todos eles nasceram porque todo mundo queria conhecer certos fenômenos que são diferentes. Aqui, este senhor que eu falei, que era o padre Enzo Sant'Angelo, junto com o padre Antônio Di Lella também, que são membros da ordem componiana, porque a parapsicologia pode explicar os fenômenos da possessão diabólica. Ele disse sim. Com a parapsicologia chegou a essa conclusão de que quer as manifestações espíritas, quer as manifestações demoníacas, são fenômenos produzidos pelo inconsciente humano. Agora, por que são fenômenos inconscientes? Porque do momento que nós admitimos que Deus criou tudo em um perfeito equilíbrio e numa perfeita harmonia, não podemos admitir que tenha criado um ser humano, uma porcaria qualquer, para andar melhorando através de sucessivas reencarnações. Ele criou o ser humano perfeito. Este ser humano perfeito, mais tarde, descambou. Então, descambou e agora tende a voltar. Este assunto o podemos ver também naquele pequeno livro, o Caibalion, que é escrito pelos três iniciados, que fala exatamente sobre Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, que viveu 2.900 anos antes de Cristo, que disse que deu instruções até a Abraão da Sagrada Escritura, ele já afirmava esse fato.
Não são nenhuma novidade hoje. Mas conhecido pela ciência oculta verdadeira, não pela aquela ciência oculta que é chamada de ciência oculta de botequim. Mas Diferente. Só entrar, essa teoria que o Melo leu é a teoria cristã. Não. Não, o que ele leu é o que Não, o, é a que teoria- o cristão não. precisa. Da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa que o Melo leu. E o que ele colocou como pergunta é que acredita os espíritas, que é a Sim. volta. Mas a Igreja Católica Não acredita. Romana não aceita a volta. Não. Esse é um fundamento Esse é o dos fato. princípios. A ressurreição não é uma volta? Mas a ressurreição só pode ser feita por uma pessoa. Aí é que está. Que aí é o que eles colocam, que é a existência de Cristo. Só ele tem esse poder de subir e descer, mas ninguém. Porque Cristo é o mesmo Deus. Sim, só Deus, né? Porque tem muitas correntes que não admitem Cristo como Deus mesmo. Porque tem certos problemas que são difíceis de explicar e quando eu pergunto também, ninguém me dá uma explicação exata. Se ninguém me dá uma explicação, é claro que eu continuo com a minha ideia. Ou seja, a pergunta é a seguinte: Deus é amor infinito. E o amor não é um fato que deve ser mantido para si, mas um fato que deve ser exteriorizado, dado, transmitido. Então, o que fazia Deus com este amor infinito que ele tinha antes de criar todas as coisas? Lá que está a pergunta. Portanto, aí vem a resposta de alguns crentes que disse Deus, por uma manifestação interior própria, ele se transformou em pai e filho, onde o pai é o filho é o pai ama o filho ama o pai. A circulação desse amor entre os dois é exatamente o Espírito Santo. Daí que nasceu a assim chamada Trinidade. Então está explicado que aquele amor de Deus não estava mais encaixado num baú e guardado. Ele era transmitido entre ele e o filho, que era ele mesmo. Que o pai é o filho é o pai. Então o pai ama o filho ama o pai. O amor dos dois. Então feito a Trindade, que ninguém quer entender o porquê. Quando eu pergunto por que Cristo não é filho de Deus, porque as correntes, tem muitas correntes religiosas que não acreditam em Cristo, filho de Deus. Inclusive, os testemunhos de Jeová não admitem Deus, a Trindade. Mas a Trindade é uma lógica teológica, falamos assim. Porque o ser humano quer uma explicação. E a explicação é essa. Agora, é certo ou não? Não sei. Mas nós somos ser humano, não somos Deus, para querer ter certas explicações que não é possível para a nossa pequena mente. Aí já saiu daquela história, saiu fora não tem como explicar. Fala, senhor, o que você vai? Não, eu acho que religião são mistérios, né? Você tem que acreditar nos mistérios. Não existe prova nem a favor nem contra. Não existe, porque existe um grupo de cientistas com ultrassons. Eles fizeram no Sinai a procura de ossos, não encontraram ossos que justifiquem a passagem de Moisés do Egito até Jerusalém. Não existe, não tem uma prova assim, científica que mostre isso. São coisas assim. Esses mistérios todos é que nós estamos aqui tentando desvendá-los através de um mago, né? Que é mago? Se o mago pudesse fazer isso, seria uma maravilha. Seria bom, né? Não, mas quando você fala da Santíssima Trindade, né, você não justifica aí também a reencarnação? Não, Porque- mas é uma explicação para o ser humano se ficar satisfeito com aquilo que os seus conhecimentos. Não, mas não é uma reencarnação? Quando fala, por exemplo, que João Batista foi reencarnado, na própria Igreja Católica admite isso. Acho que não. Os Admite. princípios, Não. sobre os princípios católicos, Não, ela não coloca isso explicitamente, mas ela coloca em termos de que houve outras vidas do João Batista. Mas, veja, irmão, Ou não? hoje as explicações são outras. Exatamente pelo fato
de que antigamente não se conhecia a potencialidade do inconsciente humano. Hoje se conhece. Se conhece. Hoje, a parapsicologia explica tanto fenômeno que Você- antes não se explicava. Existe uma doença chamada personalidades múltiplas. São aquelas pessoas que mudam a personalidade diante de um conflito, de uma tensão, de um estresse. Ele passa a assumir uma outra personalidade. Então, Isso é um fenômeno. são fenômenos internos do inconsciente que possa se confundir com a existência de uma outra pessoa dentro da outra. Mas tem outro fato que diz o seguinte, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, de acordo com a crença, algumas crenças. A sua imagem e semelhança. Portanto, se Deus é criador, este ser humano também deve ser criador. Senão não seria a sua imagem e semelhança. Então o que acontece? Este ser humano também cria. Enquanto Deus cria imagens espirituais, ele cria uma imagem astral que não é espiritual. O ser humano cria uma imagem no astral, aquele que chamamos de larva ou egrégora, dependendo se ele é benéfica ou se é maléfica. Maléfico. Isso diante de um estado alterado de consciência? Dentro do estado? Diante de um estado alterado de consciência, é que ele cria essa... Qualquer um pode criar imagem no astral, porque nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Então nós criamos no astral. Nós podemos criar sem querer ou como podemos criar intencionalmente. Que cria intencionalmente são os feiticeiros, as bruxas. Quem cria sem querer são outras pessoas. Existe feiticeiro, bruxa? Existe mesmo? Claro. Ele tem uma potencialidade mental muito grande. Ou seja, porque a magia é amor, cultura e determinação. É a determinação que quando a pessoa determina, todas as forças da natureza trabalham para que aquela determinação seja realizada. E tem uma frase latina belíssima, antiquíssima, parece de um escritor de uns 150 anos antes de Cristo, que era quid recipitur ad modum recipientes recipitur, que diz, você pode ter tudo da mãe natureza, tudo, mas sempre conforme o recipiente que você prepara para recebê-lo. Por isso, então, é só querer que nós obtemos. Temos uma força poderosa. É claro que um mago, um paranormal, tem uma força maior que uma pessoa que não tem qualidade paranormal. Essa gente que pode fazer tantas coisas, maléfica ou benéfica, dependendo da sua cultura. Posso colocar uma pergunta que diz o seguinte: muitas vezes esses feitiços não é para justificar, um álibi para justificar a incapacidade da pessoa conquistar suas coisas e prefere dizer que foi feito uma espécie de uma bruxaria contra ele não conseguiu o objetivo que ele queria? Bom, mas isso é exatamente o conceito que hoje temos. Nós podemos ver que tem, no Espiritismo tira um encosto. Nas igrejas evangélicas, não as protestantes, as evangélicas, as igrejas evangélicas, ele tira o demônio toda noite. Por quê? Então a pessoa vai lá, por que vai lá? Porque ele diz, bom, eu vou lá, ele vai me dizer que não sou eu o culpado, mas o demônio que está comigo. Ou eu gosto de... Então vamos lá, ele se acha um espetáculo. Mas você pode reparar que toda essa gente que vai lá a dar uma... Como se fala? Depoimento. Passo. Depoimento. Não, que vai lá, é testemunha. São tudo gente que, puxa vida, eu nunca fiz aquilo. Eu vivi sempre fora de casa. Desde 12 anos de idade, devido ao fato de estudar, era numa cidade pequena que não tinha escola, eu vivi sempre sozinho. E encontrei os maiores bandidos do mundo. Para você saber, eu sou até padrinho de mafioso, de casamento. Mas ninguém me levou a mim. Todo mundo me respeitava. Sim. Por que não me levaram? Você tem a tua individualidade que não é atendida, né? Se a pessoa nasceu errada, ela continua errada. Ninguém conserta mais. O Dipófilo confundiu todo mundo agora aqui. Um negócio sério. O Alceu e ele misturou a situação. Não. Qual que é o negócio? O que é larva? Muito bem. Então, como já falamos, o ser humano cria, então cria entidade que vive no astral. O astral é aquele mundo, é o mundo da mente, é o mundo da criação da mente. Existe um fato. Por exemplo, nos conceitos kardecistas, o astral é o mundo dos espíritas. No conceito da ciência oculta, o astral é o mundo da mente. Porque corpo, mente e espírito. E um coloca num canto, o outro coloca no... Agora, que está certo e está errado, eu não sei.
Agora, mas você acredita nisso? Claro, até que não me convence de outra coisa, eu acredito nisso. Não é que? Então, a larva é uma criação da mente humana, da mente ruim. Então, aquela larva vai se agarrar em alguém e sobreviver pela forma como foi criada. Quando um vidente, tem muitas pessoas que têm qualidades paranormais, e a evidência é uma paranormalidade. Ele vê essas entidades, sendo que a cultura acha que sou espírito, ele acha que é um espírito. Quando nós vamos no bar tomar alguma coisa e vemos certas pessoas que estão tomando a pinga, jogam no chão e dizem, isto é para os meus santos. O que significa? Ele está jogando para aquelas larvas astrais que está cheio, um bar criado por bêbados que querem beber mais e ninguém quer ir dar, entende? Até apanha, até fica uma sujeira. Então ele só aquele que está lá, só aquela larva que está recebendo aquela pinga que ele lhe joga, porque eles foram criados por pessoas que querem beber. Isso é normal neste mundo, está cheio. Sim. Por exemplo, porque quando se vai no centro espírita, quando você tem um encosto forte, um encosto muito forte, ele coloca a pólvora, te coloca um círculo de pólvora. E eu conheço bem, eu andei em tudo. Sim, você acredita no Coloca, espiritismo? não, que funciona sim. Só que funciona, lógico que funciona. Funciona, lógico. Ele te coloca uma barreira de pólvora pírica em volta, não? E dá fogo. Aquela deflagração. Para quê? Para destacar aquela larva, aquele encosto que não quer sair porque é muito forte. Aquele encosto, dessa maneira, é destruído. Se fosse o espírito, não poderia ser destruído, porque o espírito não se destrói. Não se destrói. Não, Mas nunca. Os índios faziam isso já. Os índios faziam isso. Esse mesmo processo de... Esse mesmo processo Sim, que senhor. os índios faziam. É. Colocasse no É para meio, arrebentar a pintava. larva, porque as larvas astrais se arrebentam até com vento forte, até com água. Quando você chega em casa à noite, depois de um dia nervante, você chega cansado, toma um banho, e é toda aquela larva que te agarrou na andança aqui e ali durante o dia, ele vai no esgoto. Agora, como é que você explica? Por exemplo, os chineses são os criadores da pólvora. E lá não existe essa visão de encosto. Mas é outra cultura, Isso é cultura, não? Você pode ver, A pólvora do chinês tinha outra finalidade, né? os conceitos A religiosos. pólvora do chinês tinha finalidade artística, Sim. não é verdade? Sim, falta. Depois que ela foi usada para bélica. Mas no início era artística. Era artística. Bem, mas essa utilização da pólvora como artística, ao manusear, ou seja, manipular essa pólvora, ele não estaria também, ao sentir satisfeito com o efeito causado, em transcender todas aquelas agruras, todos aquele estado, vamos dizer assim, de desânimo? É uma coisa natural que é possível até que tenha sido usado de uma forma indireta, mas com esse objetivo. Agora, o que eu queria perguntar, de próprio, dentro da sua experiência, dentro da sua sabedoria, com relação às larvas. Então, nós, ao entrarmos em um bar, mesmo que não vá até lá para tomar um aperitivo, ou entre por uma outra razão qualquer, e ali tem algumas pessoas bebendo e discutindo, que isso é muito comum em bares, né? Nós corremos um risco de absorver toda aquelas larvas e transportarmos isso daquele ambiente? Exatamente. Uma larva astral pode se agarrar para sobreviver. Ele precisa agarrar em alguém. Tem pessoas que nunca beberam, de repente viram um bêbado danado, porque alguma larva desse lhe se agarrou e o transformou. Não sei se você se lembra, em centro espírita, o pai de santo às vezes toma uma garrafa de pinga, ele fica bem, ele não fica bêbado. Por quê? Porque todos os maléficos daquele que ele tomou foi absorvido pela larva. Por isso que ele não se sente. Então você acha que larva é um mau espírito, é isso? Não é um espírito, é uma entidade astral. Ah, tá. É uma entidade astral. Eu conheço uma história do Chico Xavier que diz o seguinte: ele estava caminhando na rua e a pessoa chamou ele: Chico, quero falar com você. Chico.
E ele, não, estou com pressa, tenho que trabalhar agora, não posso parar, né? E, de repente, o mentor dele falou com ele, falou, ó, dá uma olhadinha para trás, volta e atenda aquela mulher. Olha para trás, vê quantas larvas saem dela. E ele olhou para trás, saia fogo da boca da mulher, né? Que nós temos essa capacidade de jogar tão ruim as coisas que sai fogo, né? Aí ele voltou e atendeu. A larva pode ser caracterizada também dessa forma, né? De todas as maneiras que quiser. A larva é, quando ela é ruim, é larva. Quando ela é benéfica, é egrégora. A egrégora se forma num cerimonial, por exemplo, quando se faz uma consagração de um templo, se forma as larvas numa loja maçônica, num templo maçônico. Se forma as egrégoras. Essas egrégoras permanecem só o assim chamado guardião do templo. Não sei se viram aquele livro de, como se chama aquele francês? Fitbill, como se chama? Sei. Tá bom. Exatamente. Agora não lembro o nome dele, mas... Você vê o livro dele, na primeira página, tem uma... tem na primeira página, tem um templo maçônico, tem pessoas transparentes e pessoas inteiras. As pessoas transparentes dizem que são os espíritos dos maçons mortos. Não, aqueles são exatamente as egrégoras que foram criadas quando foi consagrado o templo, quando foi consagrada a loja, quando foi consagrado os membros da loja que entraram lá. Porque o conceito de consagração não é todo mundo que o entende bem. Eu vi muitas vezes, em certa igreja evangélica, pedir a Deus para consagrar o copo d'água e colocou em cima. Mas Deus não consagra nada. Somos nós que consagramos a Deus. Exatamente. Inverte o negócio. É bem diferente. Olha aqui, ó. O Flávio de Castro de Campinas está dizendo o seguinte. Ele cumprimenta a todos e tem uma dúvida. A maçonaria tem alguma coisa ligada ao judaísmo? Né? Você que é especialista em cabala. A cabala diz que a maçonaria é toda ligada à cabala. Não sou maçom, apenas uma curiosidade. É o Flávio de Campinas que pergunta. Eu quero agradecer a você por participar do nosso programa. Está ligado à cabala, ao judaísmo, à maçonaria? Olha, eu vou explicar um fato. Existem os conceitos maçônicos, são os conceitos das igrejas do mundo ocidental, que é o judaísmo, o cristianismo, e principalmente o catolicismo, o islamismo e a ciência oculta verdadeira. Sim. É preso nesses três.